Saulo, ele perseguia a igreja de Cristo naquela época. Mas no caminho, né, antes dele entrar em Damasco, Jesus encontra com ele. Jesus então aparece para ele uma luz resplandecente. Quando aquela luz vem de encontro com Saulo, ele então cai e fica cego. E ele então diz ao Senhor, o Senhor diz para Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali, a partir daquele momento, então, ele tem um encontro com Jesus. O Senhor vai então tratando com Saulo, vai trabalhando no íntimo, no interior, né, de Saulo. E ali, Deus dá uma ordem ao discípulo chamado Ananias, para que ele fosse de encontro com Saulo, onde ele estava em Damasco, na rua direita, e colocasse as mãos sobre ele e orasse por ele. Só que quando Deus dá essa ordem ao discípulo, ele fala para o Senhor, né, que ele tem ouvido a respeito daquele homem, a fama de Paulo, a fama de Saulo para o povo de Deus não era positivo, por causa das atitudes dele, né? Mas o Senhor havia tido um encontro com Saulo naquele momento. Quando o Senhor tem um encontro conosco, nada mais permanece da mesma maneira. Quando o Senhor ele tem um encontro com aquele a qual ele tem um propósito, a qual ele quer usar, ele faz nova todas as coisas, ele transforma, ele modifica pensamentos, ele modifica intenções, né? Ele faz com que tudo se torne novo nas nossas vidas. Porque o Senhor ele não vê como o homem vê. Perceba que Ananias, mesmo tendo uma ordem do Senhor, ele então fala ali a respeito da fama de Saulo, né? Mas o Senhor então diz, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E eu quero te dizer que não importa o que as pessoas muitas das vezes olhem para você, né, possam julgar ou criticar, por que ela, por que ele, né? Devido ao passado que você teve, a forma como você agia, como era a sua conduta. Talvez como Ananias, essas pessoas não entendam por que você foi escolhido pelo Senhor, porque Deus escolheu você, sendo que você não tem as características, né, que condizem com o povo de Deus. Ei, mas quero te dizer que o Senhor ele vê o que o homem não vê. O Senhor ele enxerga além da visão humana. O Senhor ele já vê a sua história, ele já vê você vivendo os propósitos dele antes mesmo de você chegar lá. Quero dizer para você que Ananias não compreendeu, né, a ordem do Senhor, porque a fama de Saulo não era legal. A fama de Saulo, né, ele era um homem cruel naquele tempo com o povo de Deus, ele perseguia o povo de Deus. Mas o que Ananias ainda não havia entendido era que no caminho, Camanda Súbia, Jesus teve um encontro com Saulo. E foi isso que fez a diferença. Quando Jesus tem um encontro conosco, quando Jesus ele entra labassuriando nas nossas vidas, na nossa história, é nítida a mudança. Ainda que de momento muitos não entendam, muitos não percebam a tua trajetória. Depois do encontro com Jesus, os frutos que você produzir dali para frente é que dirão, né, a transformação e a mudança que Jesus fez em você. Porque o Senhor ele faz isso, ele pega os improváveis, ele pega aqueles que a sociedade olha e não vê, né, a probabilidade de transformação. Mas o Senhor ele é poderoso, o Senhor ele escreve histórias surpreendentes para aqueles que as pessoas olham e não dão nada, para aqueles que as pessoas olham e não enxergam o devido valor. Jesus ele sabe o valor que você tem, Jesus conhece o valor que você tem. Eu quero dizer para você, talvez você está sendo incompreendido por muitos à sua volta, talvez muitos à sua volta como Ananias não entendam, né, porque você foi escolhido por Deus, porque o Senhor chamou você para viver a vontade dele, para cumprir o seu propósito. Mas o Senhor ele fará com que essas pessoas entendam que existe um propósito através de você. Foi o que ele fez com Ananias, né? Ele disse, vai,
porque ele é para mim um vaso escolhido. O Senhor estava dizendo: Ananias, a sua opinião não importa no momento, porque eu tenho um propósito através de Saulo. Então, assim, ainda que as opiniões das pessoas a seu respeito sejam contrárias ao propósito que Deus tem, o Senhor se prontifica a fazê-las entender isso. Não se preocupe. E ali Ananias, ele vai de encontro com Saulo. O Senhor já havia falado com Saulo em visão que Ananias iria até lá. Ele então ora por Ananias, e a Bíblia fala que as escamas que haviam nos seus olhos caem, e ele é cheio do Espírito Santo. Todo aquele que tem um encontro com o Senhor passa pelo processo da transformação. Todo aquele que tem um encontro com o Senhor passa pelo processo do seu particular, né? Saulo, ele estava ali tendo um particular, o Senhor estava tratando o íntimo dele, ele estava em jejum. O Senhor sabe como trabalhar nas nossas vidas, ele sabe como tratar com cada um de nós. E no momento certo, ele abre, labassuriando a nossa visão, ele tira as escamas espirituais que nos impedem de enxergar, que nos impedem de ver além do que nós precisamos ver. O Senhor, ele nos faz compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade, para então cumprirmos o propósito a qual ele nos chamou e nos escolheu. E ele nos enche da sua presença, ele nos enche do Espírito Santo, né? A diferença está na presença de Jesus, a diferença está em ser cheio do Espírito Santo, né? Saulo, ele começou a ser usado pelo Senhor quando o Senhor o encheu. Não dá para você encher outras pessoas se primeiramente você não for cheio, se primeiramente você não se encher da presença. Não dá para você ir fazer a vontade do Senhor sem primeiramente receber, labassurianda, as ferramentas necessárias que o Senhor, labassurianda, já tem preparado para você. Então não se preocupe, né, o que eu venho te dizer aqui através desta palavra. Não se preocupe com o que estão pensando, né, o que estão dizendo a seu respeito. Se muitos não compreendem o porquê você foi escolhido para viver os propósitos de Deus, não se preocupe em se justificar a ninguém, porque o Senhor, ele enxergou em você valor, assim como ele enxergou em Saulo, né? Saulo perseguia a igreja de Cristo, mas o Senhor o escolheu para que fizesse a sua vontade. O Senhor, ele conhece o profundo da tua alma, o mais íntimo do teu coração, e o Senhor, ele não erra nas suas escolhas. Deixa eu repetir isso para você: o Senhor não erra nas suas escolhas. O Senhor não te escolheu por falta de opção. Não. Tinha outras pessoas, sim. Pessoas até melhores que eu e você. Sim, com mais eloquência, com mais habilidades. Mas a visão de Deus é diferente da do homem. O Senhor, ele vai além do que a gente pode entender. Ele trabalha exatamente aonde não existe. O Senhor traz a existência. O Senhor faz existir, porque é a vontade de Deus que cria todas as coisas. Quando a terra era sem forma e vazia, a palavra de Jesus, a palavra de Deus que fez com que todas as coisas se formassem. Porque o Senhor assim quis. Quando Deus quer, ninguém pede. O Senhor quis você, o Senhor escolheu você para viver a vontade dele. Então seja cheio do Espírito Santo. Esteja na posição que Jesus quer você. E seja usado por Deus, aonde Ele te enviar, aonde você colocar a planta dos seus pés. Anuncie a palavra do Senhor, anuncie o que Jesus fez através de você, fez por você. Né? Porque Saulo, ele ia para Damasco para matar vidas, mas no caminho ele encontra Jesus. Jesus encontra com Saulo e ali a transformação acontece. E se você ler, ele não deixa de entrar em Damasco. Saulo entra em Damasco. Só que a diferença é que depois do encontro com Jesus, Saulo não vai mais matar vidas. Ele vai salvar vidas através de Jesus, através da palavra do Senhor, através do Evangelho de Cristo. O Senhor nos chamou para salvar vidas. O Senhor nos chamou para que através de nós outras pessoas sejam alcançadas. Somos vasos na mão do oleiro, somos vasos escolhidos nas mãos do Senhor, para que através do poder dele
nós sejamos cheios e possamos encher outras vidas. Então que você faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Que você anuncie o Evangelho, que você anuncie as boas obras. Que você faça a diferença. Que você cumpra o propósito pelo qual Jesus te escolheu. Amém? Deus te abençoe.